Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Seja bem-vindo a mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando aqui no som da Rádio Antena Esportiva. Desde já agradeço o carinho da sua audiência e convido você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da nossa emissora pelo YouTube. Anote aí, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Você vai dar o seu joinha, o seu like, vai também deixar o seu comentário e também vai se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você não perder um programa. Você também pode participar e nos prestigiar pelo Facebook. O nosso Face é Rádio AE. É só você procurar lá no Facebook que você vai nos encontrar e você, óbvio, vai curtir e seguir a nossa fanpage. Tem também o aplicativo da Antena Esportiva que está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E convido você também a seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. O Twitter é o @SeLigaNaAntena, @SeLigaNaAntena é o nosso Twitter e o Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Antes da gente falar do concurso deste final de semana da Loteca, tem uma dica muito legal para você. É apostar na Bet Nacional, a casa de apostas da Antena Esportiva, a casa de apostas parceira da nossa rádio. Lá na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente dá aqui no Lotecando para você fazer a sua fezinha lá na Bet Nacional. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou, aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Muito bem, depois então da nossa dica, vamos agora sim falar sobre o concurso 1013 da Loteca. Concurso que tem prêmio acumulado e a estimativa é de R$900 mil, ou seja, quase R$1 milhão o prêmio neste final de semana para quem gabaritar, para quem acertar os resultados dos 14 jogos. A programação vai aparecer aí na sua tela. Para você que está no YouTube e também no Facebook, tem jogos válidos pelo Brasileirão Séries A e B, além de 2 jogos por ligas europeias, La Liga e Série A Team. Vamos ditar a programação até para quem está no aplicativo da Antena Esportiva. Jogo 1, Palmeiras e Flamengo. Jogo 2, Atlético Mineiro e Goiás. Jogo 3, Chapecoense e Brusque. Jogo 4, Fluminense e Coritiba. Jogo 5, Sampaio Corrêa do Maranhão e CRB. Jogo 6, Juventude e Botafogo. Jogo 7, Atalanta e Milan. Jogo 8, Grêmio e Cruzeiro. Jogo 9, Real Sociedad e Barcelona.
Jogo 10, Atlético e América Mineiro. Jogo 11, Atlético Goianiense e Cuiabá. Jogo 12, Fortaleza e Corinthians. Jogo 13, Red Bull Bragantino e Ceará. E jogo 14, Santos e São Paulo. Vamos destrinchar, vamos analisar todos esses 14 jogos para você aqui no Som da Antena Esportiva a partir de agora. Você vai continuar ligado no nosso YouTube, no nosso Facebook e também no aplicativo da Antena Esportiva. Vamos começar então pelo jogo 1, Palmeiras e Flamengo, que se enfrentam neste domingo às 4 da tarde pela rodada de número 23 do Brasileirão Série A. O Palmeiras é o líder com 48 pontos e o Flamengo é o segundo com 39 pontos, por isso promete ser um jogão. E o nível de dificuldade de análise é grande, é imensa, porque são dois times qualificados. Na rodada do último final de semana, o Palmeiras derrotou o Corinthians na Neoquímica Arena por 1-0 e o Flamengo goleou o Atlético no Maracanã por 5-0. O Palmeiras não teve compromisso neste meio de semana, enquanto o Flamengo derrotou o Atlético fora de casa por 1-0 pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Mengão se garantiu na semifinal da competição. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Abel Ferreira conseguiu 3 vitórias e 2 empates, enquanto o Flamengo do técnico Dorival Júnior vem de 100% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, foram 5 vitórias. Como mandante, em 2022, o Palmeiras tem 85% de aproveitamento, ou seja, é um time difícil de ser derrotado em casa, enquanto o Flamengo como visitante tem 63% de aproveitamento. As probabilidades indicam, obviamente, um equilíbrio. 30% de chances de vitória para o Palmeiras, 32% de chances de empate e 38% de chances de vitória para o Flamengo. Isso porque o Palmeiras venceu todas as últimas 6 partidas pelo Brasileirão Série A. No entanto, o Palmeiras acumula um jejum de 4 duelos, sem vitória em casa sobre o Flamengo. Por outro lado, o Flamengo venceu todas as últimas 6 partidas válidas pelo Brasileirão Série A, assim como o Palmeiras. E o Flamengo defende uma invencibilidade de 9 duelos contra o Palmeiras em jogos válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 2, Atlético Mineiro e Goiás. Sábado, 4h30 da tarde, no Mineirão, pela rodada 23 do Brasileirão Série A. O Galo é o 7º com 35 pontos e o Esmeraldino é o 13º com 26. Na rodada passada, o Atlético Mineiro bateu o Coritiba fora de casa por 1-0 com um gol nos últimos minutos de jogo e o Goiás empatou em casa com o Avaí em 1-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Cuca conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Atlético Mineiro não sabe o que é perder há 4 jogos, enquanto o Goiás, do técnico Jair Ventura, vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Goiás, por outro lado, vem de um jejum de vitórias que já dura 4 jogos. Como mandante na temporada, o Atlético Mineiro acumula 69% de aproveitamento e o Goiás, como visitante, tem 47% de aproveitamento. As probabilidades indicam 39% de chances de vitória para o Atlético Mineiro, 41% de chances de empate e 19% de chances de vitória para o Goiás, ou seja, tendência de coluna 1 ou coluna do meio. O Atlético Mineiro acumula um jejum de 3 partidas sem vitória como mandante pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Galo venceu 5 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Goiás. Já o Goiás acumula um jejum de 6 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série A. E o time do Centro-Oeste acumula um jejum de 3 duelos sem vitória, jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro. Jogo 3, Chapecoense e Brusque. Duelo catarinense que vai acontecer neste sábado às 4h30 da tarde na Arena Condá pela rodada 25 do Brasileirão Série B.
A Chape é a 15ª colocada com 26 pontos e o Brusque está logo à frente, é o 14º com 28 pontos. Na rodada passada, a Chapecoense empatou fora de casa com o Cruzeiro em 1-1 e o Bruscão bateu a Ponte Preta em casa pelo placar de 2-1. Nos últimos 5 jogos, o time da Chapecoense conseguiu 4 empates e 1 derrota. A Chape vem de 4 empates nos últimos 4 jogos, enquanto o Brusque vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, a Chapecoense tem apenas 35% de aproveitamento, enquanto o Brusque, como visitante na temporada, acumula 40% de aproveitamento. As probabilidades indicam 30% de chances de vitória para a Chapecoense, 49% de chances de empate e 22% de chances de vitória para o Brusque. Como vocês podem observar, a probabilidade de empate é alta, visto porque as duas equipes empatam muito neste Brasileirão Série B, principalmente nos últimos jogos. Muito bem, a Chapecoense venceu apenas uma das 11 partidas como mandante que fez neste Brasileirão Série B. Além disso, a Chapecoense acumula um jejum de 3 duelos sem vitória sobre o Brusque. Por outro lado, o quadricolor venceu apenas 2 das 12 partidas como visitante que fez até agora nesta Série B, e o Brusque venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos, atuando fora de casa diante da Chapecoense. Jogo 4, Fluminense e Coritiba. Sábado, 7 da noite no Maracanã, pela rodada 23 do Brasileirão Série A. O Flusão é o 4º com 38 pontos e o Coxa é o 18º com 22 dentro da zona de rebaixamento. Na rodada passada, o Fluminense perdeu para o Internacional fora de casa por 3-0 e o Coritiba também vem de derrota. Perdeu para o Atlético Mineiro em casa pelo placar de 1-0. O Coritiba descansou neste meio de semana, diferentemente do Fluminense, que jogando no Maracanã empatou em 2-2 com o Fortaleza pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, e com o resultado, o tricolor das Laranjeiras se garantiu na semifinal. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Fernando Diniz, ou seja, o Fluminense, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Coritiba, que nesta semana demitiu o técnico Gustavo Morinigo e contratou o Guto Ferreira, vem de 1 vitória apenas e 4 derrotas. O Coritiba perdeu os últimos 3 jogos que fez. Como mandante na temporada, o Fluminense acumula 72% de aproveitamento e o Coritiba, como visitante, tem 38% de aproveitamento. As probabilidades indicam favoritismo para o Fluminense, com 63% de chances de vitória, contra 20% de chances de empate e 18% de chances de vitória para o Coritiba. As dicas são as seguintes: o Fluminense venceu todas as últimas 5 partidas que fez como mandante pelo Brasileirão Série A e ainda defende uma invencibilidade de 8 duelos como mandante, enfrentando o Coritiba. Já o Coritiba ainda não venceu nas 10 partidas que fez como visitante neste Brasileirão Série A, e o Coxa venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos enfrentando o Fluminense. Jogo 5, Sampaio Correia e CRB. Sábado, 7 da noite, no Castelão, em São Luís, pela rodada 25 do Brasileirão Série B. O Sampaio é o 7º colocado com 33 pontos e o CRB é o 9º com 32 pontos ganhos. Na rodada passada, o Sampaio Correia empatou fora de casa com o Operário Ferroviário em 1-1 e o CRB em casa venceu o Grêmio pelo placar de 2-0. Nos últimos 5 jogos, a Bolívia Querida conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto os regatianos vêm de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Sampaio Correia tem 77% de aproveitamento, apenas 2 derrotas em 21 jogos, enquanto o CRB, como visitante, tem 35% de aproveitamento
apenas. De acordo com as probabilidades, 40% de chances de vitória para o Sampaio Corrêa, 32% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o CRB. Vamos então às dicas para este jogo 5. O Sampaio Corrêa venceu todas as últimas 5 partidas que fez em casa pelo Brasileirão Série B. Além disso, a Bolívia Querida está invicta nas 11 partidas como mandante neste Brasileirão Série B, ou seja, Sampaio Corrêa ainda não perdeu jogando em casa na segundona. Já o CRB venceu apenas 3 das 10 partidas como visitante que fez neste Brasileirão Série B, e o CRB venceu todos os últimos 4 duelos contra o Sampaio Corrêa. Jogo 6. Juventude e Botafogo. Domingo, 11 da manhã, na Alfredo Jaconi, pela rodada 23 do Brasileirão Série A. O Juventude é o último colocado, 20º, com 16 pontos, e o Fogão é o 12º, com 26 pontos ganhos. Na rodada passada do Brasileirão Série A, o Juventude perdeu fora de casa para o Cuiabá por 1-0, e o Botafogo em casa ficou no empate sem gols com o Atlético Goianiense. Nos últimos 5 jogos, a equipe da Serra Gaúcha conseguiu 1 vitória e 4 derrotas, enquanto o Botafogo, do técnico português Luiz Castro, vem de apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Botafogo vive um jejum de 3 jogos sem vitória, assim como o Juventude. Como mandante na temporada, o Juventude tem 35% de aproveitamento e o Botafogo, como visitante, tem 44% de aproveitamento. As probabilidades indicam um equilíbrio: 31% de chances de vitória para o Juventude, 36% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Botafogo. Vamos às dicas. O Juventude venceu apenas 2 das 11 partidas como mandante que fez neste Brasileirão Série A. Além disso, o Papo defende uma invencibilidade de 6 duelos, atuando como mandante contra o Botafogo. Já o Botafogo saiu derrotado nas últimas 3 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Fogão acumula um jejum de 4 duelos sem vitória sobre o Juventude. Jogo 7. Atalanta e Milan. Domingo, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no Gewiss Stadium, em Bérgamo, pela rodada 2 da Série A Team, o campeonato italiano. A Atalanta é a 4ª colocada com 3 pontos ganhos e o Milan é o 3º também com 3 pontos. Lembrando que na semana passada aconteceu a rodada inaugural da Série A Team. E nessa rodada inaugural, as duas equipes venceram. A Atalanta bateu a Sampdoria fora de casa por 2-0 e o Milan em casa venceu a Udinese por 4-2. Nos últimos 5 jogos, a Atalanta conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas e o Milan vem de 4 vitórias e 1 derrota. O rossonero vem de 4 vitórias nos últimos 4 jogos. A Atalanta ainda não atuou como mandante na temporada e o Milan também não atuou como visitante. De acordo com as probabilidades, 16% de chances de vitória para a Atalanta, 34% de chances de empate e 50% de chances de vitória para o Milan. Vamos às dicas. A Atalanta venceu apenas uma das últimas 11 partidas como mandante pela Série A Team, incluindo os jogos da temporada passada. Além disso, a Atalanta venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos como mandante, enfrentando o Milan. Já o Milan defende uma invencibilidade de 17 partidas pela Série A Team e o Milan venceu todos os últimos 3 duelos contra a Atalanta em partidas válidas pela Série A Team, o campeonato italiano. Jogo 8. Grêmio e Cruzeiro. Domingo, 4 da tarde, na Arena do Grêmio, pela rodada 25 do Brasileirão Série B. Um jogo que era muito bem para ser de Série A. O Grêmio é o 3º colocado com 43 pontos
E o Cruzeiro é o líder absoluto com 53 pontos ganhos, duas equipes que estão na zona de classificação para a Série A do ano que vem. Na rodada passada, o Grêmio perdeu para o CRB fora de casa por 2-0 e o Cruzeiro em casa empatou com a Chapecoense em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o tricolor gaúcho conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto a Raposa vem de 3 vitórias e 2 empates. O Cruzeiro, do técnico uruguaio Paulo Pesolano, vem de uma sequência invicta. Como mandante na temporada, o Grêmio tem 82% de aproveitamento, perdeu apenas 2 partidas em 19, enquanto o Cruzeiro, como visitante, tem 54% de aproveitamento. As probabilidades indicam 29% de chances de vitória para o Grêmio, 38% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Cruzeiro, ou seja, as probabilidades indicando chance maior de coluna do meio e coluna 2 para este jogo 8. Muito bem, o Grêmio defende uma invencibilidade de 10 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. Além disso, o Grêmio venceu 5 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Cruzeiro. Por outro lado, o Cruzeiro venceu apenas uma das últimas 6 partidas como visitante pelo Brasileirão Série B, e o Cruzeiro venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Grêmio. Jogo 9, Real Sociedad e Barcelona. Domingo, 5 da tarde, no Anoeta, pela rodada 2 de La Liga, o campeonato espanhol. A Real Sociedad é a sexta colocada com 3 pontos ganhos e o Barcelona é o 11º com 1 ponto ganho. Lembrando que na rodada passada foi a rodada inaugural de La Liga, portanto realizada no último final de semana. A Real Sociedad vem de vitória, bateu o Cádiz por 1-0 fora de casa e o Barcelona decepcionou a torcida empatando em 0-0 com o Rayo Vallecano. Nos últimos 5 jogos, a Real Sociedad conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Barça vem de 3 vitórias e 2 empates. Como mandante, a Real Sociedad vai estrear na temporada, assim como o Barcelona vai estrear como visitante na temporada 2022-2023. De acordo com as probabilidades, 21% de chances de vitória para a Real Sociedad, 52% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Barcelona. Isso porque a Real Sociedad acumula um jejum de 15 duelos sem vitória sobre o Barcelona. E também tem um outro jejum de 8 partidas sem vitória, atuando em casa contra o Barcelona. Por outro lado, o Barcelona defende uma invencibilidade de 15 partidas atuando fora de casa por La Liga, e o Barcelona venceu todos os últimos 5 duelos contra a Real Sociedad, válidos pelo Campeonato Espanhol. Jogo 10, Atlético e América Mineiro. Domingo, 6 da tarde, na Arena da Baixada, pela rodada 23 do Brasileirão Série A. O Atlético é o 5º colocado com 37 pontos e o América Mineiro é o 8º com 30 pontos. Na rodada passada, o Furacão tomou um sapeca iaiá do Flamengo fora de casa por 5-0 e o Coelho venceu o Santos em casa por 1-0. O Atlético já jogou no meio de semana e perdeu em casa para o Flamengo por 1-0. E o América Mineiro recebe o São Paulo nesta quinta-feira pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o Atlético foi eliminado da competição ao perder para o Flamengo na última quarta-feira. Como mandante na temporada, o Atlético acumula 69% de aproveitamento e o América Mineiro, como visitante em 2022, tem 39% de aproveitamento. Antes das probabilidades, vamos ao retrospecto recente das duas equipes. O Atlético, nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o América Mineiro vem de 4 vitórias e 1 derrota.
O Coelho vem de 3 vitórias nos últimos 3 jogos. De acordo com as probabilidades, 39% de chances de vitória para o Atlético, 26% de chances de empate e 36% de chances de vitória para o América Mineiro, o que significa um equilíbrio, visto que o Atlético vem de uma queda de produção, enquanto o América Mineiro vem de uma crescente. Vamos às dicas. O Atlético defende uma invencibilidade de 9 partidas, atuando como mandante pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Furacão venceu todos os últimos 4 duelos como mandante contra o América Mineiro. Por outro lado, o América Mineiro venceu todas as últimas 4 partidas pelo Brasileirão Série A e venceu todos os últimos 2 duelos enfrentando o Atlético. Jogo 11, Atlético Goianiense e Cuiabá. Domingo, 6 da tarde, no Antônio Ascioli, pela rodada 23 do Brasileirão Série A. O Goianiense é o 19º com 21 pontos e o Cuiabá é o 16º com 23. O Cuiabá é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e o Atlético Goianiense está dentro da zona de despromoção. Na rodada passada do Brasileirão Série A, o Atlético Goianiense visitou o Botafogo no Rio de Janeiro e empatou em 0-0. E o Cuiabá, em casa, recebeu o Juventude e venceu por 1-0. O Cuiabá descansou no meio de semana, diferentemente do Atlético Goianiense, que acabou eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians ao perder por 4-1 na Neoquímica Arena. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Jorginho conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Cuiabá vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante, em 2022, o Atlético Goianiense acumula 63% de aproveitamento, enquanto o Dourado, como visitante, tem 43% de aproveitamento. As probabilidades indicam 36% de chances de vitória para o Atlético Goianiense, 41% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Cuiabá. Vamos às dicas. O Atlético Goianiense venceu apenas uma das últimas 9 partidas pelo Brasileirão Série A. E o Dragão empatou todos os últimos 3 duelos, aliás, como mandante contra o Cuiabá em toda a história. Já o Cuiabá sofreu 8 derrotas nas 11 partidas como visitante até agora neste Brasileirão Série A, e o Cuiabá venceu apenas um dos 7 duelos contra o Atlético Goianiense. Jogo 12, Fortaleza e Corinthians. Domingo, 6 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 23 do Brasileirão Série A. O Fortaleza é o 15º com 24 pontos e o Corinthians é o 3º com 39. Na rodada passada, o tricolor cearense venceu o arquirrival Ceará por 1-0 e o Corinthians também perdeu para o arquirrival Palmeiras por 1-0 jogando na Neoquímica Arena. No meio de semana, as duas equipes entraram em campo pela Copa do Brasil. O Fortaleza empatou com o Fluminense no Maracanã em 2-2, resultado que eliminou o time do técnico Vojvoda. E o Corinthians, por outro lado, se classificou para a semifinal, vencendo o Atlético Goianiense em casa por 4-1. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fortaleza vem de 4 jogos de invencibilidade, enquanto o Corinthians, do técnico português Vitor Pereira, vem de 1 vitória apenas, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Fortaleza tem 61% de aproveitamento e o Corinthians, como visitante, em 2022 tem 37%. Favoritismo para o Corinthians, de acordo com as probabilidades, 19% de chances de vitória para o Fortaleza, 29% de chances de empate e 52% de chances de vitória para o Corinthians, que está na coluna 2. O Fortaleza venceu apenas 2 das 11 partidas que fez até agora como mandante neste Brasileirão Série A, uma campanha muito ruim, e o Fortaleza venceu apenas 1 dos últimos 6 duelos atuando em casa, diante do Corinthians.
Por outro lado, o Corinthians venceu apenas uma das últimas 6 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A, e o Corinthians sofreu apenas uma derrota nas últimas 11 partidas contra o Fortaleza pelo Brasileirão Série A. Jogo 13, Red Bull Bragantino e Ceará. Domingo, 6 da tarde, na Arena Red Bull, pela rodada 23 do Brasileirão Série A. O Touro Louco é o 9º colocado com 30 pontos e o Vozão é o 14º com 25. Na rodada passada, o Red Bull Bragantino perdeu no Morumbi para o São Paulo por 3-0 e o Ceará também vem de derrota. Mas essa derrota foi doída porque foi para o arquirrival Fortaleza pelo placar de 1-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Maurício Barbieri conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Ceará, que trocou de técnico nessa semana, demitiu o Marquinhos Santos, vem de apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Red Bull acumula 64% de aproveitamento e o Ceará, como visitante em 2022, tem 58% de aproveitamento. De acordo com as probabilidades, 40% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino, 37% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Ceará, ou seja, a tendência é que dê coluna 1 ou coluna do meio neste jogo 13. O Red Bull Bragantino venceu todas as últimas 3 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Red Bull jamais foi derrotado pelo Ceará na história do duelo. Lembrando que o Red Bull Bragantino foi fundado em 2020. Na verdade, o Clube Atlético Bragantino foi comprado pela Red Bull em 2020. Então, não estamos considerando os jogos feitos entre o Clube Atlético Bragantino e o Ceará. Já o Ceará acumula um jejum de 5 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série A. E o Vozão venceu apenas 3 das 11 partidas como visitante neste Brasileirão Série A. Jogo 14, Santos e São Paulo. Domingo, 6 da tarde, na Vila Belmiro, pela rodada 23 do Brasileirão Série A. O Peixe é o 10º colocado com 30 pontos e o São Paulo, o tricolor, é o 11º com 29. 2 equipes muito próximas na tabela de classificação. Na rodada passada, o Santos perdeu fora de casa para o América Mineiro por 1-0. O São Paulo, por outro lado, venceu o Red Bull Bragantino por 3-0. O Santos descansa neste meio de semana, enquanto o São Paulo vai enfrentar o América Mineiro na Arena Independência pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como mandante em 2022, o Santos tem 59% de aproveitamento e o São Paulo, como visitante em 2022, tem 43% de aproveitamento. O retrospecto recente das 2 equipes, o Santos, nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o São Paulo vem de 2 vitórias e 3 derrotas. De acordo com as probabilidades, 34% de chances de vitória para o Santos, 45% de chances de empate e 20% de chances de vitória para o São Paulo. Vamos às dicas. O Santos sofreu apenas 2 derrotas nas 11 partidas como mandante neste Brasileirão Série A. Além disso, o Peixe venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o São Paulo. Já o São Paulo venceu apenas 1 das 11 partidas como visitante neste Brasileirão Série A. E o São Paulo venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos como visitante enfrentando o Santos. Muito bem, vamos então repassar a programação do concurso 1013 da Loteca. Lembrando, o prêmio R$900 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Jogo 1, Palmeiras e Flamengo. Jogo 2, Atlético Mineiro e Goiás. Jogo 3, Chapecoense e Brusque. Jogo 4, Fluminense e Coritiba. Jogo 5, Sampaio Corrêa e CRB. Jogo 6, Juventude e Botafogo. Jogo 7, Atalanta e Milan. Jogo 8, Grêmio e Cruzeiro. Jogo 9, Real Sociedade e Barcelona. Jogo 10, Atlético e América Mineiro. Jogo 11, Atlético Goianiense e Cuiabá. Jogo 12, Fortaleza e Corinthians.
Jogo 13, Red Bull, Bragantino e Ceará. E jogo 14, Santos e São Paulo. Lembrando que você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa até este sábado, às 2 da tarde. O preço da aposta mínima custa R$3 para você que vai fazer na casa lotérica, e para você que vai fazer no online das Loterias Caixa, a aposta mínima é de R$30. Se você quiser saber os preços de outras combinações de aposta, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou consultar o portal das Loterias Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Vou repetir para você, loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, apostador, boa sorte e que você, neste final de semana, consiga, com a nossa ajuda, alcançar o objetivo de acertar os 14 jogos do concurso da lotérica. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo sempre o carinho da sua audiência e convidando você a nos acompanhar neste final de semana. Tem muito futebol para você. No sábado tem o primeiro dos 2 jogos do acesso para a Série C entre Portuguesa e Amazonas, direto do Luso Brasileiro, a partir das 2h30 da tarde. E no domingo, a partir das 10h30 da manhã, tem Botafogo de Ribeirão Preto e Volta Redonda, a primeira rodada do quadrangular final da Série C, que vai definir os 4 que vão subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. E vamos dar um basta à violência contra a mulher. Se você souber ou presenciar, não hesite em denunciar para o telefone 180. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.